Bom dia, bem-vindos a mais um Juntos pela Saúde, um programa da responsabilidade da Associação Portuguesa da AVC, em parceria com a Ângeles TV. Na semana passada finalizámos o debate sobre a obesidade, uma doença, aliás, muito interligada com aquela que hoje vamos falar, a diabetes. Ou mais precisamente, um tipo de diabetes que surge nos adultos acima dos 40 anos e se deve sobretudo à ingestão de comida em excesso, ao sedentarismo e à obesidade. Esta diabetes é apelidada pelos médicos como do tipo 2, diabetes do tipo 2. Imagens, por favor. Aqui temos estas imagens que nos dizem, falam sobre a interligação brutal entre a diabetes e o consumo de açúcar. Pode ir passando as imagens. O que é então a diabetes? A diabetes é uma doença crónica que se caracteriza por açúcar elevado no sangue, ou seja, glicose no sangue. Açúcar e glicose são a mesma coisa, têm o mesmo significado. A quantidade de açúcar no sangue chamam os médicos de glicemia. A quantidade elevada de açúcar no sangue chamam os médicos de hiperglicemia. A diabetes é, pois, uma doença que cursa, que evolui com glicemia elevada, ou seja, hiperglicemia, ou seja, ainda açúcar elevado no sangue. Os diabéticos têm sempre, portanto, o açúcar elevado no sangue. E porquê é que a glicemia se eleva? A glicemia eleva-se porque um órgão chamado pâncreas deixa de fabricar a quantidade de insulina que o corpo precisa para que a glicose ou açúcar proveniente dos alimentos ingeridos às refeições possa entrar nas diferentes células do organismo. Se a insulina não fizer entrar a glicose nos bilhões de células do nosso corpo, esta começa a se acumular no sangue. E se a glicose não entrar nas células, estas começam a funcionar mal e podem deixar de executar corretamente as diferentes funções para que estão destinadas. A insulina é como que uma chave que permite abrir a porta da célula à entrada da glicose, ou seja, do açúcar. A glicose é a gasolina que permite fazer funcionar todas as células do organismo. Em conclusão, a diabetes do adulto deve-se à falta de fabrico de insulina pelo pâncreas, seja por doença que o atinja, seja por excesso de trabalho resultante dos erros alimentares contínuos a que foi sujeito anos e anos a fio. Na verdade, uma pessoa que durante anos e anos cometa erros alimentares grosseiros ou ingira demasiados alimentos, nomeadamente muita comida e bebida doces, obriga o seu pâncreas a produzir sempre muita insulina, sobrecarregando-o continuamente com tanto e tanto trabalho. Numa primeira fase, ele até produz muita insulina, mas devido aos contínuos excessos na alimentação, entre outras razões, a insulina, apesar de estar presente em boa quantidade, deixa de ser eficaz, verificando-se uma espécie de resistência à sua ação. Mais tarde, com a sucessiva martirização do seu pâncreas, este vai acabar por ficar muito danificado, pelo que acaba por deixar de produzir toda a insulina que o seu corpo necessita. Digamos que o pâncreas entra em falência, em exaustão. Eu vou comentar esta imagem porque diz-nos que é um obeso. Quando olhamos para um obeso, percebemos logo que ele pode sofrer de diabetes, pode sofrer de colesterol elevado, pode sofrer de tensão elevada. E, portanto, numa fase inicial, na diabetes, ele fabrica muita insulina. E vocês veem ali, sim, no canto do lado esquerdo, que a insulina é uma chave que abre a porta, aquela célula arredondada, abre a porta àqueles losangos azulados que estão a entrar com a porta aberta, que é a glicose ou açúcar. Portanto, a insulina é uma chave que numa fase inicial existe bastante nos diabéticos, mas depois, com o decorrer do tempo e por várias razões, digamos que esta insulina começa a funcionar pior, já não abre tão bem aquelas portas das células e começa a ter dificuldade, a insulina deste senhor começa a ter dificuldade em atuar, fica resistente. Mais tarde ainda, com os erros alimentares que vocês estão a ver ali sim no canto superior direito, o pâncreas fica em exaustão, fica completamente sem capacidade de produzir a insulina que o corpo dele exige. Como há pouco disse, sem insulina, o açúcar no sangue não entra nas células, começando a acumular-se no sangue,
surgindo assim a diabetes do adulto, a diabetes tipo 2. A maioria das pessoas que sofrem deste tipo de diabetes é gorda, sedentária, tem 40 anos ou mais, e hoje em dia já se observam, contudo, bastantes casos de diabetes de tipo 2 em idades mais baixas, nomeadamente naqueles em que já se verificava peso a mais e sedentarismo em criança, obesidade e inatividade na adolescência, mas mais obesidade e ócio ainda em adultos jovens. Não admira assim que aos 30 anos, ou mesmo aos 20 anos, já se encontram casos de diabetes tipo 2, uma doença inexistente nessas idades há 40 anos atrás, porque nessa altura comia-se bem melhor do que hoje. Lembram-se do que foi dito nos anteriores programas de Juntos pela Saúde, quanto ao facto da população estar a ficar cada vez mais sedentária e gorda? Ora, a diabetes é nem mais nem menos o resultado de ambos esses fatores. Se uma pessoa comer demasiado, se comer muitos alimentos ricos em açúcar, se engordar continuamente, se passar a vida sentado, se não se mexer, mais tarde ou mais cedo vai ser diabético. Aqui está, esta imagem diz-nos tudo. Fixem o que aqui está dito. Uma pessoa obesa que seja sedentária, mais tarde ou mais cedo vai ser diabética. Em suma, na diabetes tipo 2, ou se verifica a perda de eficácia da insulina, apesar de estar a ser produzida em quantidades normais, ou mesmo acima do normal, ou se verifica uma diminuição da sua produção, ou se verificam os dois mecanismos em simultâneo: falta de insulina e resistência à ação da insulina. O resultado final, níveis elevados de açúcar ou glicose no sangue, ou seja, hiperglicemia. Para além daqueles que são obesos, inativos, a diabetes tipo 2 surge também com mais frequência naqueles que sofrem de hipertensão arterial, ou de colesterol elevado, ou ainda em pessoas com predisposição genética, sendo habitual constatar-se vários membros da família a sofrer de diabetes. Cerca de 90% das pessoas diabéticas têm este tipo de diabetes, a diabetes tipo 2. A imagem seguinte é para nos falar de outro tipo de diabetes que existe e que atinge muitos jovens, a diabetes tipo 1. E também existe a diabetes gestacional, isto é, a diabetes surgidas na gravidez, e ainda a diabetes devido a medicamentos, entre outros tipos de diabetes. A diabetes tipo 1 surge nas crianças e jovens, como há pouco disse, porque o pâncreas deixa de poder fabricar insulina ou fabrica em quantidades mínimas em consequência da doença, habitualmente de natureza autoimune, que leva à sua destruição progressiva. Este tipo de diabetes pode causar a morte se não for dada a insulina logo nas fases iniciais da doença. Não existem mais de 3.500 casos de diabetes tipo 1 em Portugal. A diabetes estacional é aquela que aparece somente durante a gravidez, sobretudo na sua fase terminal, e desaparece na altura do nascimento do filho. Uma em cada 14 grávidas sofre de diabetes estacional, sendo as grávidas com 40 ou mais anos as mais atingidas. Algumas destas mulheres vão ser, todavia, diabéticas no futuro. Finalmente, existem casos de diabetes, embora infrequentes, provocadas por certos medicamentos. Destaca a cortisona ou corticoide, os medicamentos para tratar a SIDA, os medicamentos para tratar certas doenças mentais, a que os médicos chamam antipsicóticos, como a olanzapina e risperidona, e alguns imunossupressores, como o tracolimos, a ciclosporina A, ambos prescritos naqueles que têm transplantes de órgão. Muito raramente, as estatinas em doses elevadas também podem provocar diabetes. A diabetes devido a medicamentos é geralmente reversível, quer dizer, com a sua paragem as pessoas deixam de ser diabéticas, a menos que sejam gordas, sedentárias e tenham excessos alimentares. Quais são os sintomas de diabetes tipo 2? A maioria dos casos de diabetes tipo 2 não causa quaisquer sintomas, sendo descoberta muitas vezes por um exame laboratorial de rotina. Os sintomas da diabetes tipo 2 só costumam surgir muitos anos depois do seu começo, embora se possa notar muito mais precocemente se as glicemias iniciais forem muito elevadas. Quando presentes, os mais frequentes e simultaneamente mais compatíveis com a diabetes do adulto são uma
sede constante e prolongada e intensa, sensação de boca seca que não desaparece apesar da elevada ingestão de líquidos, desejo permanente de urinar, muitas vezes e muito de cada vez, sensação de fome intensa e permanente, cansaço e fadiga persistente, ferida que nunca mais cicatriza, comichão no corpo, em especial nas zonas inguinais, e, finalmente, sintomas devido a infecções urinárias repetidas. Em muitos casos, a diabetes do adulto só se manifesta quando surge alguma das suas complicações, geralmente décadas depois de muitos anos de hiperglicemia. Cito a falta de visão como uma complicação ocular da diabetes, a dor no peito, sintoma de infarto de miocárdio, consequência de um entupimento de uma artéria coronária, a paralisia de um membro ou de um lado do corpo, consequência de um entupimento de uma artéria localizada no cérebro, etc. Como se diagnostica a diabetes? Como já há pouco referi, na maioria dos casos a diabetes ocasiona poucos ou nenhum sintomas. Somente as pessoas que andam com hiperglicemias muito significativas e prolongadas é que podem apresentar alguns dos sintomas acima mencionados. As pessoas com familiares diabéticos próximos, os obesos, em particular com uma grande barriga, lembram-se da obesidade visceral ou central, os sedentários, os que sofrem de hipertensão arterial ou de colesterol elevado, as mulheres que sofreram de diabetes na altura da gravidez, ou as mulheres que tiveram filhos à nascença com mais de 4 quilos, e de um modo geral, todas as pessoas com mais de 40 anos que tenham o desastroso padrão alimentar da atualidade estão em maior risco de sofrer ou vir a sofrer de diabetes e, por conseguinte, todos devem terminar a glicemia. Outras vezes o diagnóstico é efetuado no contexto de uma infecção, de uma cirurgia, no contexto da agudização de uma qualquer doença ou do internamento. Mas na maior parte dos casos a diabetes é descoberta como por acaso, quando o valor da glicemia em jejum vier superior a 126 mg por cento. Se isto acontecer 2 vezes seguidas, o diagnóstico de diabetes fica feito. Se a sua glicemia em jejum variar entre 100 a 125 mg por cento, o seu médico vai desconfiar que pode também sofrer diabetes. Pré-diabético já parece ser. E por isso vai pedir-lhe para efetuar uma análise que consiste em beber um líquido muito doce e depois medir a glicemia ao fim de 2 horas. Se o seu valor for igual ou superior a 200 mg, então sofrerá diabetes. Será pré-diabético se o valor de glicemia, a essas tais 2 horas, oscilar entre 140 a 199 mg por cento. Chamam os médicos a este exame o teste da tolerância à glicose. O que se pretende saber é como é que o seu corpo tolera, como é que o seu corpo se comporta 2 horas após a ingestão de 75 gramas de açúcar. Os médicos dispõem ainda de uma análise que convém memorizar, em especial se sofre de diabetes. É a hemoglobina A1C. Nome chato de dizer, não é? Se é diabético, deve decorar este nome. Hemoglobina A1C. Este exame informa o médico e o diabético sobre o modo como andou a sua diabetes nos últimos 3 meses. Diz-nos quais são os valores médios das glicemias nesse período de tempo e faz-nos o retrato do seu passado diabético recente. Serve também para diagnosticar a diabetes, já que se tiver um valor de hemoglobina A1C igual ou superior a 6,5%, então sofrerá diabetes. Será um pré-diabético se a sua hemoglobina A1C estiver entre 5,7% a 6,4%. Vamos resumir isto. Portanto, o senhor telespectador, se tiver 2 vezes consecutivas glicemias em jejum iguais ou acima de 126 mg, é diabético. Se tiver uma glicemia em jejum entre 100 a 125 mg por cento, será pré-diabético. Se tiver uma glicemia em jejum menor que 100, não tem problemas, não é diabético. Mais o seguinte, se fizer o tal teste da tolerância à glicose e se ao fim de 2 horas tiver uma glicemia de 200 mg por decilitro ou mais, é diabético. Se esse valor se situar entre 140 a 199 mg por decilitro, é um pré-diabético. Imagem seguinte. A imagem seguinte. Ora, aí que está a hemoglobina A1C a diagnosticar a diabetes. Se
tiver uma hemoglobina A1C superior ou igual a 6,5%, é diabético. Se tiver a hemoglobina A1C entre 5,7% a 6,4%, é pré-diabético. Se tiver abaixo de 5,7%, é normal. Um modo menos frequente de diagnosticar a diabetes é quando se nota, numa análise de rotina de urina, a presença de muita glicose ou de muito açúcar na urina, ou seja, muita glicosúria. Glicosúria. Isto sucede porque o rim está a tentar livrar-se da excessiva acumulação de açúcar no sangue e por isso começa a largar muito açúcar na urina. Muito açúcar ou glicose na urina significa quase sempre a presença de diabetes. Se os vossos filhos, sobrinhos ou netos forem obesos, sedentários, se tiverem uma dieta baseada em refeições pré-confeccionadas ou refeições industrializadas, carnes vermelhas, produtos de charcutaria, produtos alimentares congelados, alimentos enlatados, alimentos empacotados, muitos alimentos com prazo de validade, queijos gordos, panados, salgadinhos, fritos, guisados e se ingerirem frequentemente alimentos doces, bolos, bolachas, biscoitos, etc. Por outras palavras, se ficarem longe da dieta do tipo mediterrâneo, podem crer que poderão vir a ser diabéticos, bem mais cedo do que pensam. Se insistirem neste tipo de alimentação anos seguidos, o melhor é determinar de vez em quando a glicemia. Aqui estão estas imagens que nos dizem, que fazem a relação clara entre o excesso de alimentação e deste tipo de alimentação, esta comida rápida que é feita e que prolifera no nosso país, e a diabetes. E aqui vejam o que aconteceu em poucos anos. Em 50 anos, a população mundial triplicou os alimentos que não devem ingerir. Refrigerantes, batatas fritas e hambúrgueres. Quais são então os valores normais da glicemia ou açúcar no sangue? Os valores normais da glicemia em jejum, repito, em jejum, variam entre 70 a 99 mg por cento. Os valores normais após qualquer refeição são sempre abaixo de 140 mg por cento. Diz-se que há hiperglicemia se os valores em jejum forem iguais ou ultrapassarem os 100 mg por cento, ou se os valores após uma refeição estiverem iguais ou acima de 140 mg por cento. O ideal é que a medição da glicemia seja efetuada entre 1h30 a 2 horas depois de uma refeição. E quantos diabéticos é que existem em Portugal? Segundo o relatório do Observatório Nacional de Diabetes de 2016, em Portugal existem mais de 1 milhão de diabéticos entre os 20 e os 79 anos de idade, 400 mil deles ainda por diagnosticar. A prevalência aumenta decisivamente à medida que se envelhece. Os homens são bem mais atingidos que as mulheres. Como seria de esperar, a diabetes é bastante mais frequente nos obesos do que nos não obesos. Mais de 55% dos obesos sofrem de diabetes. Mais de 2 milhões de pessoas podem ser consideradas pré-diabéticas. Ou seja, cerca de 1 em cada 4 pessoas entre os 20 e os 79 anos estão em risco de vir a ser diabéticas a curto prazo. Portugal é, infelizmente, no mundo industrializado, um dos países com a maior prevalência de diabetes e, por conseguinte, um dos que tem a maior taxa de mortalidade relacionada com a sua presença. Todos os anos morrem cerca de 5 mil pessoas por diabetes, ou seja, 4,5% das mortes em Portugal, o que é realmente muita gente. A diabetes pode ser prevenida? Claro que sim. A diabetes é também ela um produto de 2 pecados mortais, a gula e a preguiça, tendo em conta que é comumente uma complicação da obesidade e da inatividade. Assim sendo, todo o cidadão pode prevenir o aparecimento de diabetes se adotar uma alimentação saudável do tipo dieta mediterrânica ou se praticar exercício físico diário ou um desporto e se não se deixar engordar ou, eventualmente, se emagrecer. Garanto que se cumprir tudo isto, vai ver que nunca chegará a ser diabético, a não ser que tenha uma genética adversa. Não se esqueça ainda que se fumar, deve acabar com essa dependência. Se for muito ansioso, arranje estratagemas que permitam corrigir a ansiedade, nomeadamente lutando por um sono reparador. Se o senhor telespectador já for considerado um pré-diabético, ou seja, um quase diabético, porque tem as tais glicemias em jejum entre 100 a 125 mg por cento,
ou porque tem uma glicemia após uma refeição ou após um teste de tolerância à glicose entre 140 a 199 mg/cento, não perca mais tempo. Tenha uma dieta saudável, faça exercício físico e emagreça, ou então vai mesmo ser diabético a curto prazo. Nesta situação, pode também recorrer ao seu médico e pedir-lhe alguns dos medicamentos que lhe possam evitar ou retardar o aparecimento de diabetes. Dirija-se ao seu médico de família e diga: Sr. doutor, estou há mais de 3 meses a comer saudavelmente, estou quase no peso certo e tenho atividade física diária, mas continuo com a minha glicemia em jejum entre 100 a 125 mg/cento, ou tenho uma glicemia após uma refeição entre 140 a 199 mg/cento. Portanto, estão em risco de ser diabético. Não existem medicamentos para evitar ou retardar o aparecimento de diabetes? O seu médico, para além de o felicitar, responderá certamente que sim e vai-lhe prescrever um. Quando é que se pode afirmar que um diabético está bem controlado? Um diabético está bem controlado quando a glicemia medida antes de uma refeição estiver entre 80 a 140 mg/cento, ou quando a glicemia medida entre os 90 a 120 minutos após uma refeição e estiver abaixo de 180 mg/cento. Podemos dizer também que um diabético está bem controlado quando a hemoglobina A1C estiver abaixo de 6,5%, vá lá 7%. Acima desses valores, os diabéticos não estão bem controlados. Nas pessoas muito idosas, quer dizer, acima dos 80 anos, e nas pessoas menos idosas, em que se perspectiva que já não durem muito mais anos devido à coexistência de uma doença grave, os médicos permitem valores bem mais elevados do que os atrás foram mencionados. Por outro lado, os diabéticos também não estarão bem controlados se estiverem a ter muitas baixas de açúcar no sangue, ou seja, se estiverem a ter muitas hipoglicemias. Estas são até bem mais perigosas do que as hiperglicemias, ou seja, são mais perigosas do que o mau controle da diabetes. No tratamento da diabetes, são objetivos dos médicos que os diabéticos tenham o seu açúcar o mais próximo possível da normalidade e também que não tenham, obviamente, episódios de hipoglicemia. Só com vigilância e autovigilância, ou seja, determinação regular nas suas casas da glicemia, através da picada dos seus dedos, é que se podem alcançar esses objetivos. Ora, aqui está o mote, o argumento, para se responder à questão seguinte. Por que é importante controlar muito bem a diabetes? O controle adequado da diabetes tem importantes e decisivas vantagens, mas só existe benefício significativo se em simultâneo, repito, se em simultâneo, o diabético controlar o seu colesterol elevado, a sua hipertensão arterial, se deixar de fumar, se tiver uma atividade física diária, se controlar o seu peso e se comer de modo saudável. Se assim não for, o benefício do controle glicêmico será mínimo. Só o controle cabal e mantido da glicemia ao longo de décadas produzirá o efeito desejado. Se esse controle for irregular ou por períodos de curta duração, como por exemplo somente durante alguns meses, num ano, então esse benefício não irá ser certamente tão notório e poder-se-á mesmo desvanecer. Um controle adequado da diabetes permite, em primeiro lugar, reduzir o aparecimento das várias complicações e, em segundo lugar, permite viver mais e melhor a sua vida. Reparem em alguns dos benefícios que os diabéticos podem conseguir. As lesões dos nervos são diminuídas em cerca de 40%. A probabilidade de vir a ter rins estragados são reduzidas em cerca de 30%. A possibilidade de ficar cego ou de ter cataratas fica reduzida em cerca de 20% a 25%. A hipótese de vir a ter um infarto de miocárdio é diminuída em cerca de 15%. Vai ficar também com menos disfunção sexual, menos cárie e menos piorreia nos seus dentes. Vai ter muito menos possibilidade de ficar com as arreliadoras feridas nos pés, ou de ser amputado, etc, etc. Mais, se o diabético controlar bem as suas glicemias, vai ter menos tendência para morrer de outras doenças como infecções, cancros, etc. A diabetes mal controlada favorece muito a morte, seja ou não devido a doenças relacionadas com a própria diabetes. Quer dizer, os diabéticos morrem mais, cerca de 2 vezes mais, independentemente da doença que os atinja, e isto é muito mau. Se é diabético, seja forte
estoico, firme, controle bem a sua diabetes, não esmoreça, não desista, pensa nas vantagens que o bom controle das suas glicemias consegue. Emagreça e não se deixe engordar. Evite ser sedentário e ainda mais importante, repito, ainda mais importante, controle bem a sua tensão arterial, o seu colesterol e respeite a dieta mediterrânica. Eis aqui, já tínhamos mostrado isto num programa anterior, o que é uma dieta mediterrânica, acima de tudo constituída por alimentos frescos, verduras, fruta, alguma fruta e pouca carne, nada de quase de carnes vermelhas. Se assim for, verá que vai ter uma vida repleta de alegria e de felicidade que jamais sonhava em ter quando lhe disseram que era diabético. Eis os objetivos, se tiver este colesterol elevado, veja bem os objetivos que tem que ter. Se tiver atenção, isto significa o seguinte, vem aquela imagem sobre o lado direito, diabetes, tem que fazer exercício físico. O exercício físico é o aspecto mais crucial no controle da diabetes, é o que esta imagem quer dizer. Bom, por hoje é tudo, espero que tenham gostado do programa e até ao próximo Juntos pela Saúde. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.